Vocês sabem que numa fração o número de cima, né, é numerador e o número de baixo nós temos quem? O denominador. Beleza. Aqui a gente tem uma fração simples. Para somar essas duas frações é bem tranquilo, porque elas são, gente, do mesmo tipo. Elas são do mesmo tipo de inteiro, que é quintos. Tá? Todas elas são quintos. Então, 2 quintos com 1 quinto vão dar quantos quintos? 3 quintos. Beleza? Outra coisa, reparem que apareceu o número decimal 0,4, né, sobre a fração 2 quintos. Vocês também aprenderam, né, a representar uma fração em número decimal, que é pegar o numerador, o número 2, e dividir pelo denominador, que é o número de baixo, nesse caso 5. E aí, na hora que você for efetuar essa divisão, você encontra quanto? 0,4. Beleza, coloquei 0,4 aqui. Observe. Agora, vamos para a segunda fração. Ao dividir 1 por 5, você encontra 0,2. Beleza? Gente, sem calcular a fração decimal que representa essa fração 3 quintos, que é a nossa resposta, a gente já pode concluir que tem que dar quanto? Olha aí para a tela. Tem que concluir que tem que dar quanto? 0,6. Ué, se 0,4 é a mesma coisa de 2 quintos, se 0,2 é a mesma coisa de 1 quinto, então somar essas duas frações é a mesma coisa de somar a parte decimal. 0,4 com 0,2 dá quanto? 0,6. Se 0,4 com 0,2 deu 0,6 e somando as frações a gente teve aí 3 quintos, então na hora que nós formos dividir 3 por 5, tem que dar quanto? 0,6. Porque tem que seguir essa lógica. Vamos ver se dá? Eu vou dividir aqui na calculadora. 3 dividido por 5 é igual, olha lá, gente, encontrei 0,6. Não sei se você vai conseguir observar aí. Olha lá, 0,6. Beleza? Então, show, né? A gente encontrou aquela fração e viu que deu o mesmo número decimal quando a gente somou, né, os números decimais das frações que estavam ali se somando. Agora, olha só, quando você tem frações com denominadores diferentes. Então, vamos resolver essa fração aí, essa soma dessas frações. Você tem 5 oitavos mais 3 décimos. São frações de tipos diferentes. Não tem como juntar oitavos com décimos. Então, o que a gente vai tentar fazer aí é criar novas frações para substituir essas, mas que tenham a mesma ideia. Beleza. Pessoal, primeiro passo, já presta atenção aí, é tirar o MMC de 8 e 10. Você vai tirar o MMC dos denominadores dessas frações antigas, ou dessas frações, tá? E aí é 8 e 10. Você separa com uma vírgula e depois passa um traço assim na vertical. O nome disso aí é MMC, que significa mínimo múltiplo comum. Ok. Para executar o MMC, você começa a fazer uma divisão, né, com o número 2. Ok? É uma divisão mesmo. Você coloca o número 2 bem aqui, do jeito que está aqui, e agora você vai pensar em qual número que você multiplica por 2 que vai dar esse 8. E aí você vai encontrar quanto? 4. Então, 2 vezes 4 é igual a 8. Ok? Pronto. Agora você vai fazer a mesma coisa com 10. Qual é o número que eu multiplico por 2? Tá? Que dá 10. 5. Então, olha só, 5. 5 vezes 2 ou 2 vezes 5 é igual a 10. Beleza. Agora você vai começar novamente, você vai começar tudo de novo. Qual é o número que eu coloco aqui, né, para poder continuar essa divisão? Ainda eu posso usar o 2, não posso? Porque eu tenho 4 aqui, ó, que ainda dá para ser dividido por 2. Beleza? Então eu repito 2 e aí faço aquelas perguntas novamente. Qual o número que eu multiplico por 2 que dá 4? 2. Aí eu coloco 2 aqui. O próprio 2 multiplicado por 2 dá 4. Coloquei o 2 embaixo do 4. 2 vezes 2, 4. Qual é o número que eu multiplico por 2 que dá 5? O número inteiro não tem nenhum. Quando não tem, você repete. Repetir. Beleza. Agora vamos começar novamente.
Ainda dá para usar o número 2? Dá. Então, vou colocar aqui o número 2. 2 vezes quanto? Vai dar esse 2 aqui. 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Beleza. Repito o 5, né? Porque não tem nenhum número multiplicado por 2 que é inteiro que dê 5. Repito o 5. Ok. Gente, já não dá mais para usar o 2. Agora eu vou pular para o 3. O 3 não dá. Vou usar quem? O 5. Olha lá. Colocando o 5 aqui, qual é o número que eu multiplico por esse 5 que vai dar esse 5 aqui? O 1. Ok. Tudo chegou em 1 para, e agora você encontra o MMC como? Multiplicando todos esses números que estão nessa coluna aí onde as setas estão apontando. Então, ao multiplicar todos esses números, você encontra 40. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Beleza? Agora você vai pegar o 40 e a gente vai partir para o segundo passo usando esse 40 aí. A gente vai trocar agora essas frações que nós tínhamos, por isso eu risquei aí com esse traço azul, por frações novas, tá? Que vão substituir essas frações aí. Porém, os denominadores dela vão ser quem? O 40, que é o MMC que nós encontramos. Então, você vai pegar o MMC encontrado, vai criar novas frações no lugar dessas, tá? Pode fazer do jeitinho que eu fiz ali, colocando embaixo uma da outra, e agora vai colocar quanto? 40. Ao invés de 8, 40. Ao invés de 10, 40. Beleza? Ok. Bom, agora resta calcular o numerador dessas novas frações. E aí o processo é assim. Você vai pegar 40 e vai dividir por 8. Desse mesmo jeito, sempre vai ser assim. 40 dividido por 8, quanto que dá? 5, não é verdade? Dá 5. Vou colocar o 5 bem aqui para você lembrar. 40 dividido por 8, 5. Agora você vai pegar essa resposta e multiplicar pelo numerador, tá? Que seria esse número aqui em cima. Então, 5 vezes 5, 25. Segunda fração, eu preciso descobrir o numerador aqui, ó. Preciso descobrir o numerador aqui. O que eu faço? Primeiro, pego 40 e divido agora por quanto? Por 10. Olha lá, vou botar a setinha aqui. 40 dividido por 10. 40 dividido por 10, 4. Agora você vai pegar o 4 e vai multiplicar pelo número de cima. 4 vezes 3, 12. E vai colocar o 12 ali como sendo o novo numerador das frações novas, tá? Que vão estar substituindo essas antigas aí. Beleza. Então agora, olha só, reparem. No lugar de 5 oitavos, agora eu tenho quanto? 25 décimos. Eu tenho essa fração. No lugar de 3 décimos, agora eu tenho quanto? 12 40 avos. Gente, essas frações são equivalentes às de cima, por isso que a gente não vai comprometer e nem vai prejudicar a nossa resposta. Porém, elas têm aí denominadores iguais, o que vai facilitar somar. 25 40 avos com 12 40 avos vão dar quantos 40 avos? 37. 25 mais 12 dá 37. Beleza? Então, nós temos aí 37 40 avos. Ok? Essa é a resposta. Então, 5 oitavos mais 3 décimos é 37 40 avos? É, tá? É 37 40 avos. Bom, olha só, eu coloquei alguns números decimais ali em cima. Para ficar mais fácil de você observar, eu vou apagar essas anotações que eu fiz. Beleza. Agora eu quero que você observe esses números decimais. Olha só. Esse número decimal aqui, esse número decimal aqui e esse número decimal aqui. Bom, vocês aprenderam a fazer representação decimal de fração. Basta pegar o numerador e dividir pelo denominador, o número de cima pelo de baixo. 5 dividido por 8, você encontra 0,625, ok? E 3 décimos, 0,3. Bom, gente, somando essas duas frações que a gente queria inicialmente, né? Considerando a parte decimal dela, você encontra quanto? 0,925. Agora, quando a gente
né, trocou essas frações por novas, que foram essas daqui, e a gente encontrou essa resposta, gente, não tem jeito. Na hora que você pegar 37 e dividir por 40, tem que dar esse número aqui. Porque se não der, então trocar essas frações aí foi prejudicar todo o cálculo. E na verdade a gente fez essa troca como se fosse um atalho para achar a resposta daquelas frações de cima. Quanto que é 37 dividido por 40? Vamos lá. Se você dividir 37 dividido por 40, olha quanto é que você vai encontrar. Olha lá, gente. Ó, deu para ver aí? 0,925. Tá vendo? Então, realmente, quando a gente trocou, não teve problema, né? Não deu problema em relação às frações antigas. Porém, com as frações antigas, a gente não conseguia achar as frações, né, que dariam ali para a gente poder somar. Beleza? Ok, pessoal, então é isso. Agora eu vou imprimir isso aqui para vocês e vocês vão seguir esse passo a passo, porque como é muita técnica aqui, vocês precisam lembrar e aí com a folha impressa vai ficar mais fácil. Tá joia? Valeu!